FTFM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Olá, bom dia, ouvintes. Eu sou Andrielen Pereira. Bom dia, e eu sou a Gabriela Marques e está começando agora o Repórter Calango especial sobre os 36 anos de Palmas, comemorado no dia 20 de maio. Hoje a gente conversa com duas arquitetas, que têm trajetórias diferentes, mas ligadas à história da cidade. Recebemos aqui Nilza Verônica Amaral, que chegou em Palmas nos anos 90 e viu tudo acontecer de perto. E também Ana Carla Botura, professora e pesquisadora que estuda o desenvolvimento urbano da capital. Verônica, para começar, como foi chegar em Palmas há 31 anos? O que você lembra daquele começo? Bom dia. Bom, eu estava fazendo uma revisão, assim, né, das minhas memórias quando fui convidada pela rádio, e agradeço a oportunidade. Realmente, há 31 anos atrás, era desafiador. Eu vim de Belém, me formei em Belém, né? E você vem de uma cidade que era consolidada, né? Para vir para uma cidade que estava iniciando. Então, eu estudei Palmas na minha disciplina de urbanismo. E cheguei aqui e comecei a ver o que eu tinha estudado sair do papel. É uma visão um pouco romântica para quem a gente está saindo da universidade, mas depois você começa a entender que é um grande desafio, né? Você vê uma cidade que foi planejada, sendo construída todos os dias, porque era todos os dias. Cada dia se abria uma parte da cidade, se fazia uma rua nova, né? A cidade ela não dispunha de todos os serviços, você não tinha todos os serviços médicos. Comprar, por exemplo, alimentos frescos era uma vez por semana. Então, tinha um supermercado bem no centro da cidade que anunciava, quando chegavam as frutas e verduras frescas, com fogos. Isso assim, era bem peculiar, né? Quando eu cheguei aqui, que via assim, a correria dos meus colegas no meio do expediente, vou bem ali, e os fogos, né? Eu dizia, meu Deus, será que os traficantes, né? E eu ficava assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? E depois a gente vai entrando, né, nessa dinâmica de saber que se você não fosse naquele dia aí, em um determinado horário, você não comia nada fresco, né? O transporte público, por exemplo. Vieram os ônibus muito velhos, do Rio de Janeiro, principalmente. Então, naquela escada de descida do ônibus, você tinha lá a Praia do Leblon, Praia de Ipanema, você tinha o roteiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, sim, nos ônibus que foram mandados para Palmas, né? E isso era uma das coisas, né? Por exemplo, os ônibus, por exemplo, eu voltar para Belém de ônibus, só tinha uma empresa, que era a Transbrasiliana. E eram os piores ônibus que tinha para você andar, né? Então, era um grande desafio. Você voltar para visitar a sua família, né? Você ter um alimento de qualidade, você ter um transporte público digno, era muito difícil, né? Mas eu acho que nós, nesses 30 anos, nós avançamos bastante, né, na prestação desses serviços. Sim. Palmas foi planejada desde o início, né? Ana Carla, o que você destacaria como um ponto central do projeto urbanístico? Bom dia a todos. Grata também pelo convite para participar desse programa. Bom, o projeto de Palmas, ele é um projeto que ele tem inspirações, né, no projeto, na modalidade de planejamento urbano do modernismo, né? Então, ele se inspira. A gente não pode dizer que Palmas é uma cidade modernista, mas, como diz a professora Patrícia Ofila, ele tem traços de modernidade. Então, ele traz aquele traçado reticulado, um zoneamento de usos em algumas áreas da cidade, quadras que depois foram projetadas, mas voltadas para dentro. Então, o resultado da produção da construção desse projeto foi uma cidade que, assim como a cidade modernista, ela prioriza o uso do automóvel. É uma cidade difícil de se caminhar, difícil, sim, de se conviver nos espaços urbanos, né? Uma cidade que não é atrativa para que as pessoas vivenciem os espaços, né? E algo que precisa ser destacado, que é essencial assim, na produção dessa cidade, foi o próprio processo de ocupação dela e como ela foi pensada para ser autofinanciada. A produção da cidade ela foi pensada para crescer e para ser construída à medida que ela fosse comercializada, né? Essa área desse projeto básico, desse plano básico inicial. Então, desde o início, ela não foi pensada para a pessoa
pobre que chegava para construir a cidade que não tinha recursos para comprar um lote. Então, desde os primeiros anos, muito embora a gente tivesse uma parte da cidade projetada, a gente precisou abrir, o poder público precisou abrir loteamentos populares numa área que deveria ser uma região de expansão periférica, posterior, a ser ocupada muitos anos depois. Então, nos primeiros anos já se abrem loteamentos populares no Jardim Aurene 1, depois 2, 3, na região que hoje a gente conhece como Palmas Sul e que é a região mais densamente ocupada da cidade. Então, a gente tem, já desde o início da cidade, uma segregação socioespacial. O lugar que habitam aqueles que podem pagar pela cidade e o lugar que habitam aqueles que são contemplados com lotes nesses loteamentos populares e que não podem pagar por essa cidade. A 20 quilômetros do centro, imagina quem morava no centro e tinha todas essas questões que a Verônica acaba de colocar, Sim. Imagina quem estava lá a 20 quilômetros. Né? Eu conversei com pessoas numa pesquisa que fiz, pessoas que falavam que era um ônibus no dia, no início do dia, o outro voltando, né, no fim do dia. Então, uma série de dificuldades e que vão configurar uma cidade que é jovem, né? Hoje a gente tem uma Palmas de 36 anos, mas que tem problema de gente grande desde os primeiros anos. Né? Tem um autor que ele fala da cidade sem infância e que eu acho que se aplica muito a Palmas. Palmas é uma cidade que ela já nasce com problemas de cidade grande desde os primeiros anos. E quais são as principais características que torna Palmas uma cidade única e atraente no ponto de vista da arquitetura? Olha, eu vejo que assim, Palmas ela é uma cidade que ela cresceu assim, se dispersando no território, né? A gente chama de cidade dispersa. E ela acabou deixando muitos vazios urbanos ainda, né? A gente vinha conversando sobre isso agora há pouco. A cidade ela tem muito potencial construtivo ainda, então eu vejo que ela é uma cidade muito atraente do ponto de vista imobiliário. A gente ainda tem uma especulação imobiliária muito intensa, um mercado de terras ainda muito aquecido. Então eu vejo que, sobretudo enquanto promessa, né, de mercado imobiliário, ela se torna muito atraente nesse sentido, sobretudo. Verônica, dando até seguimento e continuidade à fala da Ana Carla, do ponto de vista de quem mora aqui desde o início, como você viu essa transformação nos bairros, no meio ambiente e na vida das pessoas? Bom, primeiro, Palmas ela é bem peculiar, né? Ela não tem bairros, né? Nós temos as quadras. Sim. E eu vejo assim, nesses 31 anos que eu moro em Palmas, como disse a Ana Carla, eu acho que é uma cidade que segrega, né? Essa história de você ter as quadras para quem pode pagar. Quem pode pagar mora perto, quem pode pagar menos mora mais distante, né? A questão ambiental. Eu vi Palmas, assim, quando eu cheguei aqui, Palmas tinha 5 anos, né? Vi a transformação ambiental, os impactos, vi o esforço que é feito, né? Não só pelo governo, mas pela sociedade também, de proteger o que nós temos aqui. É um esforço... às vezes não é um esforço igual para as partes, porque, como disse a Carla, né, você ainda tem esse mercado imobiliário que favorece, né, a ocupação. E quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente fala um pouco de ganância, né? As pessoas querem comprar, né? E nem sempre esse comprar e ter quer dizer que a pessoa vai construir. Então, o que a Carla estava falando, né, na questão de ter ainda essa expansão e a possibilidade de se comprar lotes aqui, é a produção dos grandes vazios urbanos que Palmas tem, né? E quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que falar da sustentabilidade urbana da cidade. Palmas é uma cidade insustentável, se a gente for falar na questão ambiental, porque você percorre longos caminhos, né? Você gasta combustível no transporte público para percorrer longos caminhos que não tem ninguém nas paradas de ônibus, porque não tem ninguém morando. Então, ela acaba sendo insustentável, né? Se a gente for olhar um pouco dessa sustentabilidade. Vamos falar um pouco do Parque Cezamar. Eu vi o Parque Cezamar, eu vi a área onde hoje é o Parque Cezamar, antes de ser construído o parque. Nós tínhamos uma área adensada, digamos assim, com muitas árvores grandes, uma área bastante sombreada, tinha um córrego, e de repente se planejou um parque. E nós temos hoje uma área completamente exposta, né? Muita radiação, então você não consegue, ou
Ou você vai ao parque até às 9 horas da manhã, ou você vai ao parque a partir das 5 horas da tarde, né? Então, assim, falando da sustentabilidade urbana, nós temos alguns gargalos que nós precisamos estar atentos, né? Vocês, enquanto estudantes da universidade, aqui é o lugar. Inclusive, eu tenho de se questionar, né? Uma fala para Ana Carla. Hoje, quais são os maiores desafios urbanos da capital? Eu faço coro com a Valquíria. Eu acho que, como comentamos antes, né, a dispersão urbana que gera esses vazios urbanos, ela traz alguns problemas sérios do ponto de vista da sustentabilidade ou da insustentabilidade urbana. A gente tem custos de urbanização altíssimos. Então, assim, um enfoque voltado para ocupar, não apenas ocupar esses vazios urbanos, dar uma função social para essa propriedade que está aí, né, a serviço da especulação imobiliária, eu acho que é um dos maiores desafios, né, e não apenas aumentando a densidade da cidade para que a gente tenha um melhor aproveitamento da infraestrutura urbana, mas também provendo de espaços que sejam adequados e interessantes para o convívio da população, né? E, sobretudo, espaços arborizados. Eu vejo que a questão da arborização urbana, a escassez da arborização urbana, num clima como o nosso, que é classificado pelas zonas bioclimáticas como um clima árido e inóspito, é a palavra, é muito sério. Se a gente não tiver uma política de arborização urbana efetivamente implementada, a gente vai ter um problema muito sério, principalmente num contexto de mudanças climáticas, como vem sendo discutido no mundo todo, né? E eu não posso também deixar de destacar a questão da Palmas Sul, né? Um olhar voltado, acho que é um desafio ainda de integração e de criação, de melhorar as condições de mobilidade urbana, de criação de equipamentos comunitários, equipamentos de lazer para essa população de Palmas Sul, ainda é um desafio muito grande também. Eu vejo que são as maiores questões. Sim, e como você vê a cidade daqui a uns anos? Dá para pensar numa Palmas mais integrada e acessível? Eu vejo que tem algumas questões que elas são irreversíveis, né? Como essa segregação socioespacial que a gente fala, né? A questão dos vazios, precisamos de alguns longos anos ainda, né? Algumas décadas, eu não saberia nem precisar, assim, chutar um período, né? Para que a gente conseguisse solucionar isso. Mas, assim, dá para pensar na medida em que... Hoje eu vejo, assim, conheço alguns técnicos na prefeitura, arquitetos, urbanistas, pessoas que estão engajadas em projetos muito interessantes, sobretudo do ponto de vista do Sistema Municipal de Infraestrutura Verde, né? Projeto de alguns parques para a cidade, recursos que vêm sendo captados. Mas eu vejo que a priorização de tudo aquilo que vai atender essa demanda de quem mora aqui hoje, ela precisa estar acima do interesse imobiliário, que é algo que está na história de Palmas, né? Então, a gente precisa que o poder público, que a gestão pública, ela priorize a vida da população em detrimento do mercado imobiliário. E esse eu vejo que é um grande desafio. Então, dá para pensar na medida em que muito do que está sendo pensado do ponto de vista de qualidade de vida seja efetivamente implementado. E aí a gente precisa de vontade política. Vamos agora para um breve intervalo. Não saia daí, o Repórter Calango volta já. Repórter Calango. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor Pra quem anseia solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar. Mais bonito não há.
mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir, aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. O FTFM, Repórter Calango. O Repórter Calango especial sobre os 36 anos de Palmas está de volta. Conversando hoje aqui com a Nilza Verônica Amaral e Ana Carla Botura. Verônica, para você, o que a cidade tinha no começo que está se perdendo ou que ainda falta no seu ponto de vista? Bom, Palmas, no início ela era uma capital com aquela peculiaridade das cidades do interior, né? Então, você tinha os pontos de encontro, por exemplo, a feira da 304, né, Sul, era o ponto de encontro. Então, toda sexta-feira, vamos dizer assim, toda a cidade, ou pelo menos parte de quem trabalha e mora no plano diretor, se encontrava na feira. Sim. E a cidade cresceu. Você continua indo à feira? Continua, mas você não encontra mais as pessoas que você encontrava. Mais porque passagem, realmente, né? ela é uma cidade... Hoje já podemos dizer que para o que ela era há 30 anos atrás, 31 anos atrás, quando eu cheguei, hoje ela é uma cidade grande, né? Acho que pós-pandemia também influenciou. Sim, isso, também. Né? Também. Na pandemia, Né? mais as filhas. E eu vejo assim, esses pontos de encontro a cidade perdeu. O que a Ana Carla colocou da cidade ter um déficit de arborização, ela é importante, a gente repensar isso, porque não adianta nós termos a maior praça, Palmas se orgulha de ter a maior praça, né, do mundo, sim, ela tem um título aí, sim. Mas é uma praça árida. Quem é que vai fazer uma caminhada? Quem é que vai ver as corujas, os pica-paus, porque eu sei que tem os passarinhos, na Praça dos Girassóis, 11 horas da manhã? Ninguém vai, né? Então, o que eu acho que a cidade perdeu e que a gente precisa resgatar é um pouco dessa função social do encontro. A cidade, ela tem que promover lugares de encontro e nós não temos. As nossas praças, elas são áridas, elas são quentes. Você não vai para uma praça que o sol te pegue com força, digamos assim, que vá provocar em você queimaduras, né? Desconforto térmico, mais o sol né? Daqui, né? E eu acho que o que falta é o que já foi colocado, mas eu vejo também a qualidade da moradia, né? Eu acho que, assim, para nós que somos arquitetos, planejadores, né, urbanistas, é muito difícil você entender como que a cidade produz espaços de pobreza, miséria, exclusão, né? Nós vivemos numa bolha. Quem mora dentro do plano diretor vive numa bolha.
você não se apercebe do que está na periferia. Né? Mas a periferia, ela produz problemas que nos atingem, é óbvio que vai nos atingir. Né? Então, você não ter moradias dignas, isso sem falar nas outras demandas, mas para nós, enquanto arquitetos, urbanistas, né, planejadores do espaço urbano, eu acho que é um dos maiores desafios, é você ter lugares com moradias dignas, que é o mínimo. E que não é visto por muita gente. Exatamente. Sim. Por quê? Porque nós estamos no espaço do plano diretor, que é uma bolha. Né? Quem mora no plano tem uma visão da cidade. E quem está à margem, quem está na periferia, enxerga a cidade de um outro ângulo. E nós precisamos, sim, enxergar daqui de dentro do plano para fora também com outro olhar. Porque nem todo mundo tem água na torneira, nem todo mundo tem energia, internet, transporte público digno. Né? Nem todo mundo tem. Nós temos, somos privilegiados. Mas nós não podemos fazer disso o ideal para todo mundo, né? Sim, é muito bom ouvir vocês, porque isso esclarece muito, né? E abre um outro olhar, né, também. Ainda mais nessa data de aniversário, né? É sempre importante refletir, né? Porque eu acho que é toda uma oportunidade de melhoria. Agora, pensando num lado mais pessoal, em meio a isso tudo que vocês abordaram, Verônica, qual é um lugar de Palmas que representa a cidade para você? Ainda existe esse lugarzinho, assim, que você guarda lembrança, ou então que já te traz uma memória de Palmas? Olha, eu costumo enxergar Palmas como o lugar. Sim. Né? É o meu lugar. Eu não sei se teria um lugar específico, sim, né? Mas eu gosto de Palmas, de olhar Palmas como um lugar. Né? Se lembrando um pouco de Ifutuan, que foi um geógrafo, né? Que teve muitas ideias presentes no urbanismo, na geografia, né? Ele falava que o lugar é onde as emoções se dão. Né, onde você constrói as suas relações humanas, né, familiares. Né. Eu acho que Palmas, para mim, é isso. Eu não teria um lugar, mas se eu pudesse expressar assim, uma coisa que eu gosto de ver em Palmas é a serra, no final da tarde, quando o sol se põe no lago e reflete aquela luz do final da tarde. Sim. Na Serra do Lajeado, ela deixa a serra assim rosada, né? E aquela revoada de arara, assim, que a gente enxerga ali da JK, para mim seria assim um lugar que eu poderia dizer assim, me representa Palmas. Seria aquele final de tarde com a luz do sol na serra e aquela revoada de araras, né, por exemplo. E você, Ana Carla, tem esse cantinho, esse lugar que... Então, eu cheguei depois, né? Já cheguei também com um olhar de pesquisadora, de quem vem estudando a cidade. Eu vejo para mim, assim... A Praça dos Girassóis, para mim, representa Palmas do ponto de vista, assim, Palmas, ela foi uma cidade criada, pensada para ser uma cidade administrativa, sede do poder do Tocantins, né? Então, ali tem alguns edifícios icônicos do poder do legislativo, do judiciário, do executivo, e enquanto símbolo de poder, tem uma autora, Valéria Silva, que ela fala muito bem a respeito disso, né? Da construção de uma identidade também. Ali foram postos alguns monumentos, alguns edifícios, para construir uma identidade de um lugar novo criado do zero, feito de pessoas vindas de vários lugares e que não tinha uma identidade ainda formada. E que a Praça dos Girassóis, ela foi feita e foi pensada como esse lugar de poder e de identidade também, né? Simbólico. E eu vejo que as questões também que a Valéria... que a... Verônica, perdão, que a Verônica traz aqui das dimensões da Praça dos Girassóis, para mim também simboliza essa ausência da sociabilidade, da convivência, né? Uma praça gigantesca, está entre as 10 maiores do mundo, mas que as pessoas não se apropriam dela. Sim. Então, para mim, ela também simboliza do ponto de vista dessa ausência de vitalidade da cidade. E se tivessem que resumir Palmas em uma palavra, qual seria? Desafiadora. Para mim também. Muito desafiadora. É o que nós colocamos no início, né? Levaremos algumas décadas para termos uma cidade, do ponto de vista sustentável, legal para se viver. Mas nós vivemos aqui e eu acho que o desafio também cabe a cada um de nós, né? Para encerrar,
Que mensagem vocês deixam para quem vive aqui hoje e para quem ainda vai construir essa cidade nos próximos anos? A começar pela Ana Carla. Olha, para quem vive, eu diria assim, participe da construção da cidade, né? Tenha um papel ativo, reúna seus vizinhos, discuta, reivindique, né? Ações do poder público, né? Consultas populares, participe de alguma forma, porque eu sei que as pessoas que moram aqui há muitos anos tendem a dizer, nossa, mas a cidade melhorou tanto, e você que vem de fora, vem com esse olhar, olhando o que falta ainda. É importante que a gente tenha sempre uma visão crítica sobre o que a gente ainda pode melhorar e uma consciência política também do nosso papel enquanto agente transformador. Verdade. Então, eu vejo que o olhar romantizado muitas vezes do que melhorou muito, às vezes encobre o que pode ainda melhorar bastante. Sim. Então, eu acho que a participação social, o engajamento da população é essencial. E para quem constrói, eu diria, pensem em numa arquitetura, em espaços públicos que integrem mais, que gerem mais esses espaços de sociabilidade, esses espaços de convivência, né? A gente precisa de mais calçadas nessa cidade, a gente precisa de mais verde, a gente precisa de edifícios que dialoguem. A gente tem um movimento agora de centros comerciais, né? Esses malls, que eu vejo que é muito benéfico, traz uma vitalidade, né? Para as calçadas, a presença das pessoas. Então, é isso que a gente precisa, uma cidade que seja viva, que seja habitada, né? E eu acho que a arquitetura também tem um papel importante nisso. Sim, com certeza. Bom, para mim, assim, eu acho que ainda falta um pouco de mobilidade, acessibilidade, e é por isso que eu vejo ainda a cidade de Palma como excludente, né? Quem tem problema de mobilidade não anda, né? Se você for um cadeirante, se você tiver que usar uma muleta, alguma coisa, você tem muita dificuldade de acessar, né? Os prédios públicos não foram projetados, na sua grande maioria, não tem elevador, não tem plataforma, né, para elevar. Então, eu ainda sinto essa falta, né? Esse é um problema, aí alguém vai dizer, não, é um problema de toda a cidade. Sim, mas eu vivo aqui. Então, eu tenho que pensar na cidade de Palmas. E se eu fosse deixar uma mensagem, né, para quem vive aqui, para quem está chegando, acho que você tem que olhar para a cidade de Palmas com mais cuidado, com mais zelo. Você tem que cuidar, né? O cuidado é uma palavra que vem do latim, né? E aí ela até fez aqui ela quer dizer cura, né? Você tem que, se você vai cuidar de alguém, você vai pensar em melhorar a condição de vida. Vamos pensar nos cuidadores, né? Por exemplo, de idosos, né? Sim. Eles promovem sempre uma situação para curar ou para minimizar, né? Então, nós temos que ter esse olhar do cuidado, né? Vou dar um exemplo aqui. As pessoas não varrem as suas calçadas, porque elas imaginam que aquilo é obrigação da prefeitura. Verdade. Né? O público não é do prefeito, nem do governador. O público é meu. Né? Então, porque você tem uma palavra que chama imundo. Né? Imundo, esse I é uma negativa. Imundo é tudo que não faz parte do meu mundo. Então, falando da cidade, o meu mundo é o lugar que eu moro, que tem um muro, né, de 4 faces. Aquele lugar ali eu mantenho cuidado. Eu podo as árvores, eu tiro o lixo, né, a priori. E o imundo é tudo que está para fora do meu lote. Então, é por isso que a rua é suja, que a calçada não é varrida, porque eu nego a cidade, né? Eu nego esse lugar que eu vivo. Então, acho que o cuidar, se eu fosse deixar uma palavra, seria cuidar da cidade. Obrigada, Ana Carla. Obrigada, Verônica, por dividir a trajetória e as visões e história com a gente. Obrigada. E assim terminamos aqui o Repórter Calango especial sobre os 36 anos de Palmas. O programa de hoje teve a edição e a produção de Andrielen Pereira, Emily Gomes, Bruna Soares, Gabriela Marques e Valentina Moreno. Locução, Andrielen Pereira e Gabriela Marques. Trabalho técnico, Jorge Cardoso, com a colaboração de Morgana Gurgel, Gabriela Rodrigues, Giovana Maciel, Arthur Carvalho e Evelyn Barbosa. Orientação, professora Valquíria Guimarães. Obrigada pela audiência. E até a próxima. UFT-FM, Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.